Bom, pessoal, eu estou aqui com o Leonardo Aguirre. O Leonardo é meu amigo de infância, embora ele seja de uma geração depois da minha, né? Eu estou hoje com 43 anos, o Leonardo está com 37, né, Leonardo? Isso. É isso aí? Isso. Beleza, cara? Beleza. Tranquilo? Ele assistiu um dos vídeos que a gente tem na página, dentro do projeto Invertendo Estatísticas, né? E era um vídeo que falava sobre a recuperação de dependentes químicos. E ele achou interessante, me ligou na mesma tarde que ele assistiu o vídeo e disse para mim: Marcelo, aqui é o Leonardo, sou teu amigo de infância e tal. Logo eu lembrei dele, obviamente. E ele disse o seguinte: olha, eu assisti o depoimento do pessoal da Caverna do Adulão sobre dependência química. Eu tive uma experiência grande com isso e eu gostaria de dar o meu depoimento. Cara, na hora eu disse para ele: velho, fica à vontade, vamos marcar o dia, vamos gravar, porque a gente acha que é super interessante nós colocarmos para fora esses depoimentos de pessoas que passaram, que chegaram no fundo do poço, que conseguiram se recuperar com a ajuda de outras pessoas e que hoje tocam o seu negócio. O Leonardo é empreendedor, né, Leonardo? É isso mesmo. Empreendedor aí do ramo de construção civil, de acabamentos, enfim. Ele vai falar um pouco sobre a empresa dele. E dentro dessa série a gente fala muito também sobre empreendedorismo. Então acho que a história do Leonardo e o depoimento dele tem muito a ver com aquilo que a gente preconiza hoje dentro dos nossos programas. Leonardo, fica à vontade, cara, muito bom te receber aqui. A gente está falando aqui no parque, na natureza, que é algo que ambos gostamos e cultuamos. E a ideia assim, é passar para o público, em primeiro lugar, quem é o Leonardo Aguirre, né? Da onde ele veio, onde ele se criou, enfim. Então, vou fazer uma apresentação breve, assim, né? Meu nome é Leonardo Aguirre Marques, eu tenho 37 anos, nasci e me criei no Jardim Itu, né? Na Rua Gomes de Freitas, ali, onde tenho muitos amigos, um deles é o Marcelo, né? Satisfação estar aqui com ele hoje. Jogamos muita bola juntos. Jogamos muita bola, eu era meio ruim, mas jogava, né? Fazia de conta, pelo menos. Tava lá, praticando. E também o que motivou o nosso encontro aqui hoje é a questão que eu tive uma história com a dependência química. Fui um usuário de drogas, eu fiz um programa de recuperação na comunidade Fazenda Senhor Jesus de Viamão. Eu entrei para o programa no ano de 2006, concluí ele em 2007, é um programa de 9 meses, que tem diversos pontos para a gente buscar entender onde a gente começou a desvirtuar o nosso caráter, né? Onde a gente se perdeu e onde começamos o uso da droga, enfim, né? O que nos levou a esse uso e abuso de droga. Ótimo, ótimo. Mas antes de nós comentarmos sobre os pequenos delitos e sobre o teu início na droga, eu gostaria de comentar sobre o Leonardo atleta, digamos assim, né? Eu lembro bastante de quando nós éramos adolescentes, eu e a minha turma, né, 6 anos mais velhos, que nós jogávamos na cancha do condomínio lá, o qual nós fomos criados, e tu aparecia com a tua turma, né, do pessoal mais novo, querendo jogar ali, querendo aquele espaço. Pô, deixa eu jogar e tal, e a gurizada mais velha não queria, né? Me fala um pouquinho, assim, sobre essa história, assim. Então, cara, em primeiro lugar, assim, deixar um grande abraço pros meus amigos ali de infância, porque esses realmente foram meus verdadeiros amigos, sabe? Eu tive essa história com a dependência química, com a droga, mas se eu olhar para trás, para minhas origens, para meus amigos, nenhum deles teve esse envolvimento. Ou se tiveram, foi um desvio ali, mas não deram sequência. E eu sim fui mais a fundo, sabe? Se eu tivesse continuado com aquelas amizades, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei. Na época não era como hoje, né? A gente jogava taco, brincava de polícia e ladrão, bolinha de gude na praça, né? Toda escorregar de caixa de papelão na grama, do morrinho. Mas isso era legal, assim, né, cara? E o futebol ali na cancha do condomínio, que era um horror aquela cancha, né? Mas a gente adorava, né? E às vezes a gente chegava na cancha lá e tava essa geração um pouco mais além da nossa ali, né? Que era o Marcelo, o resto do pessoal ali. Sim, assim, tinha o China, Duda, aquela gurizada toda. Pierre ali, o pessoal ali, né? 5, 10 anos a mais que nós, assim, vamos dizer.
E a gente chegava e alguns diziam assim, ah não, agora não é a hora de vocês, agora a gente está jogando a nossa bola. E eu sempre me lembro que o Marcelo era sempre um cara que dizia assim, não, cara, vamos misturar, deixa os guris, vamos botar 2, 3 em cada time aí, vamos deixar eles jogar, vamos partilhar esse momento. E assim acontecia muitas vezes, né? Muitas vezes a gente aguardava eles terminar o futebol deles para começar o nosso, mas muitas vezes a gente misturava ali. E isso era um lado assim, que eu sempre levei do Marcelo comigo, assim, que ele sempre foi um cara que sobre integrar essas turmas, sobre interagir. Então quando eu também vi essa tua ação social, esse teu movimento que tu tem feito hoje, eu me identifiquei muito porque eu vi que era o verdadeiro Marcelo ali, né? É o cara que eu conheci lá, eu era criança e eu já via tu nesse lance de, né, integrar as pessoas, de integrar o próximo, né, de fazer algo pelo próximo, né? Lembro muito bem de toda essa gurizada mais nova, da gente tentando integrar a galera, de todo mundo jogar junto, de ter espaço para todo mundo e tal. E eu cresci com isso, cresci com esse ideal de vida que a gente sabe que dentro do mercado e do meio social não é o melhor, não é aquele bem visto, não é aquele que dá tanta audiência, digamos assim, mas é o que eu acredito. Mas Leonardo, eu queria que tu me dissesse assim, ó, cara, da tua adolescência ali, pós essa nossa fase de futebol e de brincadeiras e tal, como é que tu, de forma direta mesmo, entrou na droga? Como é que tu conheceu a droga, cara? Até a gente entrar na droga ali, quando a gente é criança, quando a gente é um adolescente, eu entrei bastante novo ali, eu tinha 12 para 13 anos ali, quando eu comecei a ter contato com drogas ilícitas, né? Mas depois quando tu vem a conhecer o que é droga, vem entender um pouco melhor, também vê que na verdade eu comecei antes disso, sabe? Eu nunca culpo ninguém, né? Eu já conversei com meus pais sobre isso e na verdade eu acho que aqui também fica um ponto assim para que todos os pais entendam, sabe, cara? Que o meu filho não é macho aquele que eu chego e dou um copo de cachaça pro meu filho tomar e ele toma, porque eu bebo. Não, cara, não tem nada a ver, sabe? Eu comecei a beber, meus pais nunca foram de álcool nem nada, né? Nunca cigarro, álcool, nada disso. Mas, sei lá, assim, tenho memória de festas de infância, assim, de fim de ano, a gente pegar o finzinho da tacinha de champanhe que deixaram ali, nem servia uma taça para nós, mas a gente... E ali já começa os desvios de caráter. E os desvios de caráter, aí entra aquela questão assim, tipo, de tu ir no mercado e abrir um pacotinho de bolacha e comer e deixar lá atrás dos outros pacotes lá, só comer ali, mas né, nem... Isso é desvio de caráter, isso aí tu tá formando um cidadão errado, né? Não estou dizendo que foi meus pais, isso muitas vezes a gente fazia escondido deles, nem eles sabiam, né? Mas aí, cada vez que tu faz um negócio desse, que tu faz algo errado e ninguém sabe, tu te sente capaz de fazer novamente. Porque ninguém te repreende. Exatamente, né? E aquele monstro vai crescendo dentro de ti. Vai alimentando esse monstro. Vai alimentando as coisas erradas, né, que tu vai fazendo, e aquilo ali vai formando um ser que vai se perdendo, mesmo que aos poucos. Eu tive uma boa infância, uma baita infância, né? Colegas de escola, colegas do condomínio, tudo assim. E em algum momento eu fui, por esses desvios de caráter, eu fui conhecendo outras coisas. E aí, meus contatos iniciais com a droga foi com álcool. De matar a aula para tomar um vinho, para tomar uma cerveja. Na época tinha aberto o strip center ali, já faz tempo isso. Sim, faz tempo. E a gente matava a aula para ir tomar chopp no strip center. E os caras nos vendiam o chopp no strip center. A gente era de menor. Entendeu? Então, tipo, aí ali começou a alimentar esse monstro. E logo depois já veio o fumar um cigarrinho escondido. E aí por matar essas aulas, eu tive alguns problemas na 6ª série, na escola do bairro ali, do Dr. Gustavo Armenbrust, onde eu também tenho boas recordações, os professores, tudo. E eu acabei rodando 3 vezes na 6ª série. Eu fiz 4 vezes na 6ª série. Em função já desses problemas. Desvios de caráter,
Aí o cara acha que a gente acha que a gente é melhor que o outro, que o cara se achar malandro porque tá matando aula, porque tu tá tomando uma cerveja, porque tu tá fumando um cigarro, e aí tu, entre aspas, tu é malandro, tu já é melhor, né? Tu te deslumbra com aquele mundo, com aquele universo. E aí essa saída, talvez ali também de dentro do condomínio, assim, já começar, sabe, a trilhar caminhos diferentes, foi um tapa para conhecer as drogas, entendeu? Logo depois que começou o cigarro, apareceu a maconha. E eu me lembro perfeitamente que eu tinha muito medo, mas eu fui. Tava ali, eu tinha oportunidade, eu não titubeei e fui, sabe? Então tu diria que a tua primeira droga ilícita foi a maconha? Foi a maconha. Foi a maconha. E a maconha ela me acompanhou durante todo o meu tempo de uso, né? Eu usei droga durante 11 para 12 anos, mais ou menos. Eu comecei com 12 para 13 e fui me tratar com 23. E então, né, esses 10, 11 anos aí de uso de droga, a maconha sempre me acompanhou. Mas no meio desse caminho, eu conheci N tipos de drogas, né? Teve uma época assim que os inalantes, né, a cola de sapateiro, a loló, ela fez parte da minha vida por muito tempo. Era uma droga barata, uma droga que como a gente diz, te enlouquecia, né, te tirava de si. De fácil acesso. De fácil acesso. E teve uma época em Porto Alegre que era meio que moda, assim. Sim, tinha a loló, o cheirinho do morro. Cheirinho, lança-perfume. Sabe? Aí quando vem esses inalantes, vem vários, assim, né? Tomar medicamentos misturados a álcool, medicamento de farmácia, né? Misturado com álcool te dá revertérios, alucinações. Chamados alucinógenos. Alucinógenos, foram drogas que eu também usei. A cocaína eu conheci. E por fim, assim, ali sei lá, cara, na verdade eu acho que as primeiras vezes que eu fiz um uso de pedra, do crack, foi por volta de 2001, 2002. Mas usei, não tive tanto contato, assim, usei uma, duas vezes, daí parei. E daí depois lá por 2004 eu comecei a usar novamente e talvez um pouco mais a fundo, assim. E essa foi a droga que me derrubou do cavalo, né? Essa foi a que te fez cair. Essa foi a que me fez cair, né? O que foi o fundo do poço para ti, Leonardo? Cara, cada vez eu fui mais, assim, e eu perdi oportunidades, eu deixei de trabalhar, e na verdade, assim, é aquilo que eu falei, sabe? Eu não posso medir fundo de poço com ninguém, porque eu vi pessoas que foram muito, muito além do que eu fui. Mas cada dia eu estava indo mais. E se eu não fosse parado naquele momento, quem me parou o meu trenzinho foi a minha mãe. Se eu não fosse travado ali, talvez hoje eu não estivesse nem aqui. Provavelmente eu não seria o cidadão que eu sou hoje. Provavelmente tivesse passado por um presídio, provavelmente talvez até nem tivesse mais nesse plano. Mas então eu tive essa oportunidade lá em 2005, 2006, através de uma amiga da minha mãe, que morava ali em frente ao condomínio, né, e ela que, por ter tido um filho com problema também do uso e tal, a minha mãe conversando com ela, falou da comunidade, do tratamento e tal. O filho dela foi um dia lá, eu de repé em casa, daqui a pouco eu acordo com aquele cara do meu lado, e ele me falou nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, me falou do programa de recuperação, e eu muito a contragosto, porque toda pessoa que está usando droga, tu não quer te tratar. Eu nunca tinha ouvido falar, nem fazia ideia que existia uma fazenda, ou que existiam fazendas para tratamento do dependente químico. E tu te considerava dependente? Não, nem esse termo eu conhecia, né? Eu conhecia o pedreiro e o maconheiro. Eu nem sabia. Dependência química foi um termo que foi adequado depois, né? Mas daí depois de um tempo, eu cada vez aprontava mais, e um dia minha mãe
minha mãe e meu pai me levaram lá na sede dessa comunidade terapêutica, que a sede era em Porto Alegre, o tratamento depois era num local mais rural, numa fazenda, né? E quando eu fui nessa sede, eu passei por uma entrevista com o psicólogo, assistente social e tal. O psicólogo, ele vem com aquela lista de drogas, né? E minha mãe achando que eu fumava maconha. Minha mãe, pra ela, eu era um maconheiro. Tomava umas cachaças e fumava maconha. Quando o cara começou a passar aquela lista ali, vai falando pra mim as drogas que tu já usou, tu diz sim. Mas que não, tu diz não. Uma lista, sei lá, não sei quantas drogas tinha ali, 30, 40, 50. Acho que se passou meia dúzia ali que eu não tinha usado. Foi muito. Foi muito, sabe? As outras todas, talvez eu não tenha feito grandes usos, mas a grande maioria eu experimentei ao mínimo. Mas minha mãe ficou apavorada. Minha mãe ficou desnorteada de saber o filho, porque a mãe e o pai são sempre os últimos a enxergar aquilo ali, né? Eles sempre pensam melhor, né? E acabei que naquela situação ainda eu manipulei eles. Era um início de ano, assim, eu não me recordo bem, mas era um início de ano, porque eu peguei e falei, não mãe, eu vou voltar a estudar. Eu estava na ocasião fazendo segundo grau. Eu disse, não mãe, eu vou voltar a estudar, e aí eu vou dar um tempo, não sei o que e tal. E pode ficar tranquilo que eu vou melhorar. Quando passou esse período, assim, que sei lá, talvez eu tenha sentido que em casa já estava mais devagar a pressão, as coisas assim, já estavam mais amenas. Nossa, aí eu vim com muito mais força, né? Aí eu vim me destruir mesmo. E usava, e bebia, e usava todo dia, né? Ainda tinha o meu dinheiro, me sustentava, mas cada vez o meu dinheiro acabava mais rápido. E cada vez eu ficava mais desesperado que eu não tinha dinheiro. E aí foi então um fim de semana que eu trabalhava com um tio meu ali na Zona Norte e eu tinha ficado de fazer numa segunda-feira um serviço com ele numa empresa em São Leopoldo, uma multinacional. E eu simplesmente não fui no lugar que a gente combinou de sair. Eu tinha que pegar um trem ali, descer lá em São Leopoldo e tal, e eu não apareci, não fui. Aquele dia, no domingo, tinha tido um jogo do Grêmio e tal. Eu me recordo tudo, né? Mas não vou ficar dando todos os detalhes, né? E eu tinha passado o fim de semana num sítio desse meu tio, trabalhando. E no fim de semana eu voltei e eu fui para ir para esse jogo com meus irmãos. E quando eu desci ali do carro do meu tio, ele me largou na frente, meus irmãos já estavam esperando para ir pro jogo. Eu já atravessei a rua e já peguei 4, 5 latas de cerveja. E tomei aquelas latas no caminho, já fumei uma bomba de maconha lá e tal. E quando eu desci na Zenha lá já não tinha mais cerveja, e aí eu fui num armazém, não tinha. Mas eu vim então, já tomei 2 litros de vinho antes de entrar no estádio. E ali eu já saí pronto, entendeu? O resultado não foi dos mais favoráveis ainda do teu time, daí tinha, né? E ali, quando a gente voltava, a gente pegava uma linha ali que passava na zona, passa na zona, no T6, né? E aí, quando a gente estava voltando pro fim da linha, eu disse pro meu irmão, cara, vai embora que eu vou dar uma banda. E dali eu já fiquei pelo centro, ali pela aquela região ali do Tesourinha, ali, né? E pro centro, e usei pedra, e bebi, fiz uma região conhecida ali por algumas bocas de fumo, né? Exatamente. Eu já conhecia toda aquela zona ali, já estava careca de conhecer aquilo ali. E eu fiquei por ali, e eu voltei para casa aquela noite andando, lá do centro de Porto Alegre, eu vim andando para a Zona Norte. Cheguei de manhã assim, andando e usando, e parando, e fumando, e bebendo, e sei lá, né? E eu cheguei e entrei cautelosamente em casa, assim, sabe, sem fazer barulho. Esperei meu irmão sair, que eu tinha saído para trabalhar, e entrei e me deitei. E quando a minha mãe acordou, ela me viu ali, ela nem falou nada, ela chamou uma tia minha, me botaram num carro e me levaram para fazenda. E dali eu não tinha mais opção, entendeu? Quando eu acordei, que eu já estava com elas em cima de mim, assim, era como se tivesse a polícia, né? Vamos, malandro, agora acabou. Acabou a farra. E ali foi o começo de uma nova vida, né? E com o tempo lá dentro da comunidade, a gente vem aprendendo com todo o programa, toda a questão assim, o que a comunidade te oferece, de tu entender até
a morfologia da palavra é comunidade, né? O que é uma comunidade? Comunidade, né? O que é para um é para todos, né? Lá tudo é dividido, entendeu? Eu não posso, tipo, e a fazenda lá, a fazenda do Senhor Jesus em Viamão, ela tem 50 hectares. É chão que não acaba mais. Lá a gente faz todo o trabalho da terra. A gente lida com gado, com porco, com as ovelhas, com as aves. A gente planta, tem lavoura, tem horta. Tinha na época piscicultura, né, a criação de peixes. Então quer dizer, trabalho é o que não falta lá. Trabalho, oração e disciplina. A gente vive em cima da comunidade do que a gente chama de tripé. Né? O dependente químico ele não vinga se ele não viver em cima de um tripé. Trabalho, oração e disciplina. Legal. Os três têm que andar junto. E dentro da comunidade isso ele é muito batido. E aí começa a surgir um novo cidadão, uma nova pessoa. Né? E lá durante esse período também, esse tripé, tudo é vinculado, né? Tudo é vinculado. Os 9 meses, ele tem uma simbologia. Né? Essa simbologia é uma simbologia de renascimento, é um período de gestação, por isso que são 9 meses. Uma criança, no útero da mãe, fica ali durante 9 meses, protegida, recebendo tudo o que ela precisa para sair ao mundo. E assim é o dependente químico dentro de uma comunidade terapêutica, de um centro de recuperação. Né? O tratamento ele tem esses 9 meses por esse motivo. Não deixa de ser um renascimento. Um renascimento. Esse é o objetivo. É tu sair o homem velho tem que ser enterrado dentro da fazenda e sair um homem novo aqui dentro. Perfeito. Claro que esse processo, por isso também, esses 9 meses, tem todo um programa. Né? Isso aí, a fazenda lá ela tem 30 anos. E ela foi criada por o programa de comunidade terapêutica, ele foi criado por um padre jesuíta americano, faleceu ano passado com 101 anos, Padre Haroldo Hahn, né? Criou as primeiras comunidades no Brasil, em São Paulo e tal. E aí aqui no Rio Grande do Sul quem deu sequência nisso foi o Coronel Brasil, que é uma pessoa que até hoje é envolvida com a recuperação, né? Um grande abraço para ele. Para todos os outros diretores da comunidade, são pessoas que se doam pelo trabalho. A grande maioria delas nunca teve história com a dependência química, ou eles, ou filhos, ou, sabe? Mas quiseram ajudar o próximo, assim como tu tem feito hoje. A gente costuma dizer que na fazenda, que o mais importante, o parar de usar droga é fácil, de certa forma. Dentro da fazenda ninguém usa droga, tu tá lá, não tem droga. Então o parar de usar droga não é o mais difícil. O mais difícil é tu mudar o teu caráter. É o tirar as máscaras. A gente costuma dizer que nós temos diversas máscaras. Para qualquer situação que tu venha e me apresente, eu vou e boto uma máscara. Eu que sei, eu que sou fulano. Né? A gente bota uma máscara e isso é comigo. Né? E o dependente químico, isso talvez ele tenha um exponencial ainda maior. Né? 15 anos atrás, 13 anos atrás, 14 anos atrás, lá no meu tratamento, eu me sentei com um monitor e eu contei toda a minha vida para ele. Né? Tudo. As coisas ruins e as coisas boas. E ele ficou o tempo todo me escutando. Às vezes, tem pessoas que levam um dia abrindo o passo, tem pessoas que levam 2, tem gente que, sabe, varia. Aquele cara ficou 2 dias me ouvindo. Coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. E ali ele foi fazendo uma síntese de mim. E como é que foi para ti poder falar durante esses 2 dias? Então, cara, talvez até lá naquela hora assim, tu não tenha dado a importância daquilo. Mas isso é muito importante porque tipo, a gente precisa dividir o nosso fardo. Tem coisas que eu fiz na minha vida que eu nunca tinha falado para ninguém. Nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para o meu irmão, que era o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Mas tem muitas coisas que eu fiz escondido dele. E ele não sabia, ele não sabe. Então no momento que eu falo para aquela pessoa, eu estou aliviando aquela culpa que eu tenho, que eu carrego sozinho comigo. E essa é a importância de fazer os passos. Eu saí muito magoado da fazenda. No meu último mês lá, eu paguei todos os meus pecados.
passei por um período bastante difícil, eu quase desisti do meu programa, e eu disse que eu nunca mais voltaria na fazenda. E aí, por que, né, mano? Cara, dentro da fazenda a gente tem algo que a gente chama de construtivo, né? Hoje em dia até é um pouco, não é mais bem assim, são medidas, né? Que são tomadas e não é nada de excessivo, pelo contrário, são medidas para te corrigir em erros que tu teve. E tipo assim, nos 9 meses, no 6º, 7º e 8º mês, no dia que tu faz 6 meses, tu sai da fazenda. Fica uma semana em casa e retorna para a fazenda. São as visitas de ressocialização. É para te voltar para o teu habitat, começar a te readequar, a família começar também a te receber, porque a família também está sendo tratada aqui fora. A família tem que frequentar reuniões para poder ir lá te visitar tudo mesmo na fazenda. Há toda uma preparação. Tem toda uma preparação. O Sandro comentou isso no nosso bate-papo lá da Caverna do Azulão. Comentou inclusive que às vezes o parente, o é familiar... mais doente do que o próprio. Perfeito. Então tem toda essa preparação. A pessoa que também vai te acompanhar, ela também tem que entender que tu está passando por um processo de modificação, que ele muitas vezes também tem que se modificar. Muitas não, a grande maioria, talvez todas as vezes, ele também tem que se modificar. Tanto ou mais que o cara que está lá dentro. Porque até tem um cálculo que a gente fala assim, né? A pessoa que está lá dentro da fazenda, se calcular 9 meses vezes 24 horas por dia, agora eu não sei essa conta de cabeça, né? Mas quanto tempo de tratamento eu tenho? E o meu familiar lá na rua, ele vai uma vez por semana numa reunião de 2 horas. Ou seja, eu me tratei muito mais que ele. Ah, mas quem precisa é ele. Mas eu também vou lidar com ele o resto da vida, né? Eu vou acompanhar ele todo o trajeto dele. Isso para a esposa, para a mãe, para a pessoa que vai te acompanhar, ela precisa ter essa preparação. Dentro desse tripé que tu falaste, de trabalho, oração e disciplina, aonde tu conheceu a questão do empreendedorismo e o que te levou a fazer o que tu fazes hoje, dentro da tua empresa, dentro da Hulk, né? A minha mãe, ela sempre teve essa questão do empreendedorismo. Porque eu me lembro que, tipo assim, minha mãe teve uma época que ela tinha uma lancheria. Na época, quando começou as locadoras de videogame, se lembra? Era 2 pila pra jogar 1 hora de Mega Drive lá, sei lá. E aí a gente, mas dá 2 pila lá jogar videogame e tal. Ela pegava e falava assim, pega aqui 5 pila, vai ali no Do Sul, na época, né? Mercado do Sul. Vai ali no Do Sul, compra meio quilo de guisado, uma massa de pastel, 2 ovos, sei lá, alguma coisa assim. Ela fazia os pastéis, fritava os pastéis, falava, vocês vendem aí para os vizinhos, já leva o livrinho da Avon aqui para mim e já oferece junto. A Avon, Natura, tua mãe acho que foi minha vítima. E aí... Empreendedorismo na veia. E aí ela pegava e falava, né, a gente saía, vendia, voltava, acertava com ela o dinheiro que ela tinha investido e nos dava um pouco, a comissão. Aqui. E quando a mulher lá, eu vendi um desodorante lá pra fulana lá e tal. Não, então tá, 10% lá da comissão é tua. Que legal. Então, todo esse empreendedorismo também vem daí, né? Mas eu saí do tratamento, eu trabalhava com esse meu tio, eu tava de carteira, eu tava encostado, eu voltei a trabalhar, trabalhei com ele lá mais um tempo, depois eu saí, eu trabalhei com meu irmão no polo petroquímico, em outros projetos, em outras áreas. E aí, depois de um tempo, a gente saiu lá desse projeto no polo e trabalhei ainda um tempo com um outro conhecido que também fez uma fazenda lá, que a família tem uma loja de artigos gaudérios ali. Trabalhei ali no Itu, no canto do Guasca. Trabalhei quase, sei lá, uns 8 meses ali. Aí quando eu saí, eu disse assim, cara, eu quero criar minhas asas, assim. Eu sempre fiz os meus servicinhos por fora, assim. Eu pintava uns apartamentos, umas casas. A minha mãe, ela já tinha umas casinhas, depois um pouco, ela veio a ter umas casinhas de aluguel, e aí eu botava umas cerâmicas lá pra ela, foi onde eu aprendia o assentamento da cerâmica. E eu sempre digo assim, primeiro eu treinei pra mim, pra depois ir fazer pro próximo, né? Eu não vou chegar na tua casa e fazer um negócio que eu nunca fiz, né? Mas... E ali foi surgindo esse lance do empreendedorismo. O que tu faz lá? Quais são os tipos de serviços que tu faz? Cara, eu trabalho com serviços em geral, tá? Eu faço colocação de cerâmicos, porcelanato, eu trabalho com limpeza, telhado,
pintura de telhado, lavagem. Eu estou fazendo um serviço agora que eu estou fazendo assim, tipo, uma geral na casa, eu faço de tudo, pintura, de tudo que tu sabe, é solução para qualquer problema. Eu estou com um problema lá, né? Porque eu não souber resolver, eu falo para a pessoa, não, isso aí não é a minha área. Por exemplo, eu faço algumas coisas de elétrica, mas tipo, tu me chamar no teu apartamento assim, tipo, Leonardo, tu faz elétrica toda do apartamento? Não. Não, porque não é a minha área, eu não sou técnico nessa área, não tenho, por mais que eu possa até conhecer, não é. Agora, não, tu não bota mais uma lâmpada para mim. Não, eu boto. É como se fosse o serviço do dito marido de aluguel ampliado, de uma forma ampliada e mais profissional. Isso, exatamente. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final, cara, e eu sempre gosto de perguntar isso assim pro meu convidado. O que de toda essa experiência que tu viveu, de todo esse bate-papo que nós tivemos aqui, nostálgico em alguns momentos, né? Reflexivo em outros, e instigante em outros também, porque teve essa questão da recuperação e do teu trabalho. Mas se tu pudesse resumir em 30 segundos, assim, cara, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo esse teu depoimento e esse nosso bate-papo agora aqui? Tudo tem um recomeço, né? Eu acho que todo ser humano ele pode mudar, ele pode melhorar, ele pode ser mais, né? E tudo é possível para aquele que quer, né? E a recuperação, ela te dá todo o caminho, tudo que tu precisa. A única coisa que o dependente químico precisa é o 1% de boa vontade para querer receber tudo aquilo ali e fazer aquilo que é proposto, né? Porque nada do que é proposto foi inventado da cabeça assim, tipo, não, vamos fazer assim. Não, tudo foi estudado, tudo tem um porquê né, e tem dado certo para tantas pessoas, né? Por que não pode dar pode dar para qualquer um que queira, né? Essa é a mensagem, né? Tenha um pouco de boa vontade e as coisas vão dar certo, né? Eu acho que seria isso. Cara, show de bola. Mais uma vez, prazeraço aí ter conversado contigo, cara. É um baita depoimento esse que tu nos deste hoje, sabe? Eu espero que isso possa... Eu costumo dizer o seguinte, se 10 pessoas olharem esse vídeo e uma delas se identificar com algumas coisas do que tu falou e correr atrás e tentar se ajudar, se colocar à disposição de si mesmo num primeiro momento, que é o que tu falaste aqui, nós já ganhamos o nosso momento, né, cara?